Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver uma prova do Instituto AOCP, que é a banca responsável pelo concurso do IFPB. E esta prova, que está aqui na descrição, o material, é uma prova de 2025, bem recente, e de nível superior. Então, vamos que vamos. Lê o texto a seguir para responder as questões de 1 a 4. Seu celular está sempre tocando, ou assim você espera. Esse é o título de um texto de Bauman, um texto com certeza maravilhoso, né? Foi extraído do Farofa Filosófica, Acesso, abril de 2025, e vamos à primeira questão. A partir da leitura do primeiro parágrafo do texto 1, é correto afirmar que. Então, vamos lá. O parágrafo está redigido no tipo textual argumentativo. Vamos olhar. Uma mensagem brilha na tela em busca de outra. Seus dedos estão sempre ocupados. Você pressiona. Quando diz seus dedos estão sempre ocupados, não é? É uma descrição. E você pressiona as teclas, digitando novos números para responder às chamadas ou compondo suas próprias mensagens. Veja que isso mostra o quê? As ações. Você permanece conectado, não é uma descrição, mesmo estando em constante movimento, e ainda que os remetentes ou destinatários invisíveis das mensagens recebidas e enviadas também estejam em movimento, cada qual seguindo as suas próprias trajetórias. A gente observa aí, não é que é, o primeiro parágrafo mostra as ações de uma pessoa, não é? Há descrições, mas o que predomina aqui é o quê? É uma sequência narrativa. Argumentativa não é, porque não há defesa de um ponto de vista. Beleza? Então, a primeira alternativa está errada. O uso do pronome de tratamento formal, você, você não é formal. Você é o quê? Informal. Já está errado. Indica que o autor busca criar um afastamento. Aí o erro piora, aumenta, porque não é um afastamento, é uma aproximação entre o autor e o provável leitor, tá? E o interlocutor. Então, isso aqui também está errado. É construído um aparente contraste entre estar conectado e estar em movimento. Vamos ver isso aqui, ó. Porque aqui ele diz assim, ó, você permanece conectado, mesmo. Isso aqui é uma conjunção subordinativa concessiva que liga ideias que apresentam contraste, oposição. Mesmo estando, olha, você permanece conectado, mesmo estando em constante movimento. Parece até que mesmo você se movimentando, você não larga o celular, não é? E ainda que também, isso aqui é uma locução conjuntiva. Por que locução? Porque há mais de uma, há duas palavras. Para ser uma locução, tem que ser duas ou mais palavras. E ainda que, e uma locução conjuntiva também com valor de concessão, concessiva, tá? Então, veja que os remetentes ou destinatários invisíveis das mensagens recebidas também estejam
em movimento. Então, há esse contraste de você estar, de a pessoa estar conectada e estar em movimento. Então, realmente é letra C. De quê? De certeza, de conteúdo com cursos. Começamos bem. A utilização dos verbos flexionados no tempo presente sinaliza que o texto pertence ao gênero científico. Ó, nós não lemos o segundo parágrafo, mas não é um texto científico. Veja aqui, ó, você. Então, não é um artigo científico, não é? E o objetivo até então, aqui, ó, uma chamada não foi respondida, uma mensagem não foi respondida, uma mensagem não foi retornada, também não há motivo para preocupação. Existem muitos outros números de telefone na lista e aparentemente não há limite para o volume de mensagens que você pode, com a ajuda de algumas teclas diminutas, comprimir naquele pequeno objeto que se encaixa tão bem em sua mão. Pense nisto, não é? Quer dizer que se houver tempo, quer dizer, se houver tempo para pensar. E olha que coisa perfeita. Não dá tempo de pensar, não dá tempo de refletir, porque a pessoa está sempre conectada, pensando nas mensagens que deve enviar, as mensagens que tem que receber, não é? Então, não é um artigo científico. O parágrafo introduz o texto utilizando estratégia discursiva da citação direta, de um discurso indireto, não existe isso, gente, não é? Então, realmente, letra C. Vamos diferenciar. Olha mesmo, imagine que eu colocasse o rapaz disse, eu estou viciado no celular. Que tipo de discurso seria esse? Discurso direto. Por quê? Veja, o discurso, tanto o discurso direto como o discurso indireto, a gente pode chamar de vozes mostradas e demarcadas. Por quê? Porque há marcações linguísticas que fazem o limite entre a voz do narrador e a voz do personagem. Veja bem, aqui nós temos o narrador. E quais são as marcações linguísticas? O verbo de elocução, verbo de elocução, que também é elocução, que também pode ser chamado de verbo dicende ou verbo do dizer. Esses verbos, gente, são verbos que introduzem a fala de outrem. Então, aqui, olha, a voz do narrador tem um limite até aqui. E veja os dois pontos. Então, isso aqui, o verbo de elocução e os dois pontos, são as marcações linguísticas. Já aqui, o travessão é a marcação linguística de que o personagem está falando diretamente, tá? Transformando esse discurso direto para o discurso indireto,
que é que nós vamos ter? Nós vamos colocar aqui a voz do narrador, o rapaz disse. Isso aqui é o narrador. Disse que usa-se o que ou o se, uma conjunção integrante para que vai introduzir a voz do personagem. Disse que ele estava viciado no celular. Olha mesmo, aí você pode me perguntar assim, professor, e ele não está mais não viciado no celular? Continua viciado. E por que este verbo aqui está no pretérito, professora? No passado. Porque é o seguinte, quando ele diz, eu estou viciado no celular, ele disse no aqui e no agora, no tempo presente. Imagine que a pessoa vai dizer o que ele diz, passou apenas um segundo, já é um passado. Percebe aí? Então, o que foi modificado aqui? O pronome pessoal, eu, pessoal do caso reto, não é? Vai ser ele, porque eu não existe no discurso indireto. Eu é alguém que fala no aqui e agora, no presente. Então, o rapaz disse que ele estava. Veja, esse verbo aqui está no presente. E aqui, ele, toda vez que tiver um presente, vai ficar no pretérito imperfeito, tá? Então, discurso direto, este aqui, e eu transformei para o discurso indireto. Veja que não há nenhum verbo de elocução, não há introdução da voz de outrem, tá? Então, vamos lá. Quanto ao uso do acento indicativo de crase, qual é o acento indicativo de crase? É o acento grave. Assinale a alternativa correta. O acento está aqui, ó. Você pressiona as teclas digitando novos números para responder às chamadas. Este verbo aí, responder, ele é um verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Isso aqui é uma regência verbal. E este substantivo admite o artigo definido, né, feminino. Então, a elisão de A mais A vai dar crase, por isso o acento grave. Tá? Ele é obrigatório devido à regência do substantivo feminino chamadas. Não, é devido ao verbo responder. Errado. Ele é obrigatório na modalidade coloquial do português brasileiro. Não. Ele é obrigatório na modalidade formal, culta, de acordo com a prescrição gramatical. Errado. Ele indica a junção entre a preposição para, não, é a preposição a, está errado. Ele é obrigatório porque responder está sendo empregado no sentido de responsabilizar-se. Não. Como em responder por um menor. Está errado. O verbo responder, ele pode ter o sentido de responsabilizar-se. Veja, eu vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, eu respondo pelos meus atos.
Então, aí o verbo responder está no sentido de responsabilizar-se por algo. Então, o verbo responder, neste sentido, vou colocar aqui, ó. Eu respondo pelos meus atos. Este verbo aqui é um verbo transitivo indireto, não é? E pede a preposição por. Pelos meus atos, objeto indireto, tá? Ele pode ser omitido sem que isso comprometa o sentido original do excerto. Ó, na verdade, ele pode ser omitido. Ele não está dizendo. O verbo auxiliar é pode. Há uma modalizou aqui, pode, ideia de possibilidade. Se ele dissesse, ele deve ser omitido, que é uma ideia de obrigatoriedade, estaria errado. E também, se dissesse assim, ele pode ser omitido, sem que isso comprometa o sentido original do excerto, nem a correção gramatical, estaria errado. Porque a correção gramatical aqui, realmente, ela foi comprometida, mas o sentido não foi comprometido. Portanto, isso aqui está certo. Tá? Ou seja, se o, o sinal indicativo de crase ele fosse suprimido, nós entenderíamos a mensagem, tá? Haveria um erro gramatical, mas a mensagem seria o quê? Entendida. Vamos lá. Em relação ao emprego do se e do que, no texto 1, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Deixa eu dar logo uma dica. Eu conheço muito, muito essa banca, tá? Já preparei inúmeros alunos e alunas para concurso da EBSER, do HU, e essa banca fez muitos concursos do HU, porque eu tinha um preparatório de enfermagem, né, o conteúdo do concurso, que tinha um curso completo, e não tinha para ninguém o conteúdo, qualquer concurso que da área de saúde, as salas ficavam lotadíssimas, turmas, manhã, tarde e noite, tá? Então, esta banca é uma banca bem conhecida minha. E também, se fosse a primeira vez que eu estivesse preparando, eu iria estudar a banca de trás para frente, que é a obrigação do professor. Mas veja bem, professora, para que essa conversa tão, eu nem sei por quê, eu não gosto nem de conversar. Olha nisso, quero dar uma dica aqui a vocês. Esta questão, aqui ela está pequenininha, mas às vezes ela coloca uma frase, uma alternativa bem grande. E a primeira coisa que você vai fazer para resolver a questão é ler isso aqui, ó. Por quê? Porque você já vai ver a alternativa sabendo que tem que analisar a frase, tá? Então, comprimir naquele pequeno objeto que se encaixa tão bem sua mãe, o se indica que o sujeito é indeterminado. Está errado. O sujeito é determinado. E qual é o sujeito do verbo encaixe? Olha mesmo. Vamos dividir aqui, tá? Que a gente tem este elemento coesivo aqui e vamos ver o que ele é. Veja, ele está apontando para um nome, pequeno objeto, o qual, veja que eu posso substituir este que por o qual se encaixa. Então, este que é um pronome relativo.
E toda vez que o que for um pronome relativo, ele pode exercer função sintática, não é? Pode exercer função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de, enfim, de complemento nominal, de predicativo, etc. E como é que a gente vai saber a função sintática? Vamos lá, é bem simples. Veja, este que está se referindo a pequeno objeto. Vou colocar este que aqui se refere a objeto. Objeto qual se encaixa. Beleza. E vou esquecer isso aqui, ó. E vou fazer análise sintática. E destaco o verbo. O que se encaixa tão bem? Professora, objeto. Objeto, no caso, é sujeito. Mas lembra, a palavra objeto não foi escrita aqui. Qual é a palavra que está substituindo o objeto? O que? Então, o que é sujeito? Qual é o sujeito do verbo encaixar? Que? Então, é um sujeito determinado. Um sujeito simples. Que esse que se refere o quê? A objeto, tá? O que se encaixa, porque eu estou dizendo isso, porque se a banca dissesse que o sujeito do verbo encaixar era a palavra objeto, estaria errado. É a palavra que está substituindo a palavra objeto. Então, esse se não é índice de determinação do sujeito, tá? Então, vamos lá. Letra B. O se indica que a oração está na voz passiva. Pense nisto, quer dizer, se houver tempo para pensar, gente, é tão forte isso, né? Porque a pessoa está tão ligada ao celular, está totalmente conectada ao celular, que ela não tem nem tempo de refletir, né? Quer dizer, se houver tempo, caso haja tempo. Então, esse se é o quê? Uma conjunção subordinativa condicional, porque tem valor de condição. Então, errado. Você pode se sentir. O se sinaliza que a oração por ele iniciada expressa uma condição. Você pode se sentir. Eu posso me sentir. E você pode se sentir. Esse se é parte integrante do verbo, ou seja, esse verbo é pronominal, não é valor de condição. Ainda que os remetentes, o que integra uma expressão que veicula um valor de concessividade. Lembra? Ainda que é uma locução conjuntiva concessiva. Letra D. Que a gente já tinha visto lendo o parágrafo. Letra E. O que introduz uma oração adjetiva explicativa? Vamos lá, o que está aqui. Não há limite para o volume de mensagens que você pode, com a ajuda de algumas teclas diminutas, papapá. Este que é um pronome relativo, mensagens às quais você pode, com a ajuda de algumas teclas diminutas. Então, toda vez que o que for um pronome relativo introduzir uma oração, ela será subordinada adjetiva. Só que aqui não há vírgula. Então, ela é o quê? Restritiva.
Se por acaso houvesse uma vírgula aqui, ó, seria explicativa, mas não é o caso. Lembrar, vamos apagar. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser restritiva, restritiva, sem vírgula ou vírgulas. Explicativa, explicativa com vírgula ou vírgulas. Vai depender se ela estiver intercalada, um par de vírgulas. Se ela tiver no final, apenas uma vírgula. Beleza? 4. Antes de irmos para o 4, vamos analisar o se enquanto indeterminação do sujeito. Para que o se seja indeterminação do sujeito, ele deve estar atrelado a um verbo transitivo indireto ou a um verbo intransitivo ou a um verbo de ligação. E aqui eu vou colocar uma observação, ó, nesse aqui. Nem sempre, quando se estiver atrelado a um verbo transitivo indireto, nem sempre vai ser indeterminação do sujeito. Na sua grande maioria, sim. Vamos aos exemplos. Veja bem. E lembrar também, quando o se é indeterminação do sujeito, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular, jamais plural. Isto é uma regra de quê? De concordância verbal. Então, vamos lá. Necessita-se. Quem necessita, necessita de algo ou de alguém. Então, veja bem, este verbo é o quê? Verbo transitivo indireto. Esse se é indeterminação do sujeito. Para você, e outra coisa, quando o se for indeterminação do sujeito, há um sujeito. O sujeito é indeterminado. Significa dizer que não podemos dizer quem é o agente da ação verbal. Beleza? E para você ter certeza, quando o verbo for transitivo indireto, se esse se realmente é indeterminação do sujeito, faça um teste. Coloque ele aqui, ó. Leia o período todo. Ele necessita-se de roupas de frio, você vê que chega a dar uma dor no ouvido, não dá certo. É porque o sujeito é indeterminado. E isso aqui é o quê? O objeto indireto. Veja, ele está no plural, o núcleo do objeto indireto. E o verbo está no singular. Por quê? Porque o verbo tem que concordar com o seu sujeito, com o agente. E como a gente não consegue determinar quem é o agente, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Simples assim. Aí veja bem, lembrar que os verbos podem mudar de transitividade. O verbo vive. Esse se também é indeterminação do sujeito. Isso aqui é um verbo intransitivo. Veja que depois dele só há disjuntos adverbiais. Vive-se bem na fazenda, né? Então, bem é o modo e na fazenda é o lugar. Então, nós temos adjuntos adverbiais de modo e lugar, respectivamente. Não é isso?
respectivamente. Desculpe, minha letra é muito feia, mas é isso. Então, esse se também, determinação do sujeito. Era-se feliz, com letra minúscula, né? Era feliz com pouco. E aí, nós temos um verbo de ligação. Toda vez que houver verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito, obrigatoriamente. Veja, nós temos o verbo de ligação ser aí, que está no pretérito imperfeito, e feliz, o predicativo do sujeito. Com pouco é o modo, né? Então, adjunto adverbial de modo. Então, indeterminação do sujeito, indeterminação do sujeito e indeterminação do sujeito. Agora, veja bem, lembrou-se dos pais. Este verbo lembrar aqui é um verbo transitivo direto. O verbo lembrar e esquecer, para que eles sejam verbos transitivos indiretos, eles têm que vir com tudo, com o pronome mais a preposição. Veja bem, lembrou-se dos pais. Veja, este verbo é verbo transitivo indireto, mas esse sim não é indeterminação do sujeito. Faça o teste, coloca aqui, ó. Ele lembrou-se dos pais. Está vendo que dá certo? Esse sujeito aqui é sujeito oculto. E esse se é parte integrante do verbo. Dos pais é o quê? Objeto indireto. E o verbo lembrar e esquecer, para que seja, quando ele for verbo transitivo indireto, ele vem com tudo, com o pronome e com a preposição. E quando ele for verbo transitivo direto, ele vem sem nada. Sem a preposição. Lembrou, tirei o pronome e tirei a preposição. Verbo transitivo direto, lembrou quem? Os pais, objeto direto. Beleza? Coloquei aqui outro exemplo. Veja, esse se está atrelado. Quem produz algo. Veja, não há preposição aqui. Esse verbo é transitivo, direto, e para chegar ao seu complemento, ele não precisa de preposição. Então, veja bem. Olha mesmo. Quando o se ele estiver atrelado a um verbo transitivo direto, ele pode ser duas coisas: pronome reflexivo ou pronome apassivador ou partícula passivadora. Produziram os textos. Pelo aspecto semântico, a gente já percebe que ele não é um pronome reflexivo, porque os textos, eles não podem praticar a ação e receber a ação, tá? Então, esse se é um PA, ou seja, uma partícula passivadora. Este verbo é transitivo direto, e toda vez que a gente tem um PA, não vai haver objeto direto, vai haver o quê? Sujeito paciente. Como esse sujeito está no plural, obrigatoriamente o verbo tem que estar no plural para concordar com o seu sujeito. Isso aqui, gente, é o quê? Professor, eu já sei. É uma voz passiva sintética, porque tem o pronome apassivador. E esse se está
Fique ligada no que eu vou dizer. Toda vez que o si for uma partícula apaciguadora, está nos informando que a gente pode transformar esta oração para a voz passiva analítica. Vamos fazer? Vamos lá. Vou colocar aqui de outra cor. Os textos foram produzidos. Veja, isso aqui é uma locução verbal. Temos o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. É uma locução verbal de quê? De voz passiva, o quê? Analítica. O que foi produzido? Os textos. Sujeito, paciente. Tá? Produziram-se os textos. Os textos foram produzidos, têm o mesmo sentido. Beleza? Agora, cuidado, quando for fazer a transformação, cuidado com o tempo verbal. Porque se eu dissesse assim, olha, os textos serão produzidos, eu estaria colocando o verbo auxiliar no futuro. Então, mudaria o sentido. Porque uma coisa que é pretérita, que está no passado, se coloca no futuro, claro, né? Muda o sentido. Outra coisa, quando se estiver atrelado a um verbo transitivo direto e indireto, ele será um PA, que é o caso aqui, ó. Esse se é um PA. Isso é uma voz passiva sintética. Qual é o sujeito? Lembrar, quando se tem PA, não tem objeto direto. Tem o quê? Um sujeito paciente. Agora, vamos transformar. Para quê? Para a voz passiva na letra. E transforma agora na sua cabecinha, para ver se você acerta, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Os textos. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, um bitransitivo. Os textos foram entregues à professora. Isso aqui é uma voz passiva na letra. O que foi entregue? Os textos. Sujeito, paciente. Veja, locução verbal de voz passiva na letra. Verbo auxiliar, mais verbo principal, num particípio. Certo? Belezinha? Vamos lá. Assinale a alternativa que analisa corretamente o título do texto 1. Vamos lá. Já esqueci. Seu celular está sempre tocando, ou assim você espera. Gente, olha que coisa interessante. Nós temos aqui uma locução verbal, o verbo auxiliar está e o verbo principal. Gerúndio, né? Vamos colocar aqui verbo principal no gerúndio. E eu achei isso muito bem empregado. Porque o que significa um gerúndio? Professor, o gerúndio significa algo dinâmico, né? Há uma dinamicidade, não há uma conclusão. É uma ação que contínua. Olha que perfeição. Seu celular
está sempre tocando. Esse sempre é o quê? Um advérbio de tempo. Aí veja que aqui ele diz assim, ou assim você espera, não é? Então, vamos analisar isso aqui. Questão. Assinala a alternativa que analisa corretamente o título do texto 1. O verbo espera é, neste contexto, sinônimo de tem esperança. Acho que está certa. Porque assim, ou assim você espera, porque você deseja estar sempre conectada, não é? Este está tocando, alguém está ligando para você, alguém está passando uma mensagem para você. Se você não tem a resposta do outro, também você se sente só, né? Então, sinônimo de tem esperança. Vamos olhar as demais. Está tocando é uma locução verbal, beleza. Que está é o verbo principal, não, é o verbo auxiliar. E tocando é o verbo principal no gerúndio, tá? Então, é errado. O termo ou poderia ser substituído por ir, sem que isso modificasse sintática ou semanticamente o exercício. O seu celular está sempre tocando. Ou assim você espera. Não é assim que tem? Ou assim você espera, não é? E dessa forma você espera. Se eu colocasse, olha, esse ou aí, se eu colocasse um i aí, ficaria ideia de adição. Esse ou assim está mais com sentido. E dessa forma, você espera. Portanto, você espera. Ou é uma alternância, tá? Mas não é uma adição. Seu celular está sempre tocando. E assim você espera. Ou assim você espera. Não vejo que dá para trocar pelo ir. Sem que isso modificasse sintático ou semanticamente o ser. Porque se eu coloco um i, vai ser adição, não é? Ou assim você espera, portanto, logo você espera isso, dessa forma você espera, ou ideia de alternância. Está mais para uma ideia de alternância. Eu não vejo que isso aqui está certo. Tanto, sempre quanto assim são advérbios. Beleza, são advérbios. De modo, não, isso aqui é tempo e esse aqui é modo. São advérbios, mas não tem a mesma, não tem o mesmo sentido, a mesma circunstância. Errado. O termo seu, o seu celular, é um pronome de primeira pessoa. Não, é de terceira pessoa. Primeira pessoa é meu celular, não é? Então, o verbo espera é, neste contexto, sinônimo de tem esperança. Está certo, letra A. Vamos para as questões 5 e 6. Vamos lá. Sobre a expressão quer saber, assinale a alternativa correta. Vamos ler o texto. Texto 2. O que você quer? O que você quer? Cuidar da minha saúde mental. Veja,
um homem aí dizendo, cuidar da minha saúde mental. Mas, veja, esse mas é uma conjunção adversativa que liga ideias opostas. Ou seja, há uma quebra na orientação argumentativa, no que era esperado. Porque ele diz, cuidar da minha saúde mental. O que é que você entende? Que ele vai se afastar do celular. Mas, olha mesmo, ele continua vidrado. E é vidrado mesmo. Olha como estão os olhos, maiores, vermelhos, não é? Olha aqui os pensamentos, sei lá, isso aqui não diga nem pensamentos, né? Que está em movimento, a cabeça chega a estar queimando. Pensando bem, preciso me livrar desse troço, não é? Aqui é como se ele já estivesse o quê? Chorando, não é? Veja a modificação no rosto dele. Mas o que é que acontece? Quer saber? Quer saber o que eu vou fazer? Quer saber? Frontal. Pá! Veja, ele está tomando o comprimido. Agora, gente, eu estou me lembrando aquela que tem Frontal, Rivotril, não tem um negocinho que o pessoal coloca essa música, né, no Instagram. Frontal é um ansiolítico. Então, veja, ele diz, trata-se de uma locução verbal. Não é uma locução verbal. Por quê? A locução verbal, o verbo auxiliar, ele vem conjugado. E o verbo principal, ele pode estar no infinitivo, gerúndio. Aí, gente, deixa fazer a coisa mais bonitinha, né? Eu tenho a letra feia. Eu posso fazer uma letrinha melhorzinha, mas vai demorar muito tempo. O verbo principal, ele vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Particípio. Lembrar que se o verbo auxiliar for haver ou ter, é um tempo composto. Vou dar um exemplo, tá? Então, veja bem, o verbo aqui não está conjugado, ele está no infinitivo. Então, isso aqui não é uma locução verbal. É utilizada a expressão com a finalidade de convocar o leitor do texto a interagir com o autor. Eu não vejo assim, porque ele está dizendo, veja, é como fosse o subtítulo, o que você quer? Cuidar da minha saúde mental. Mas, pensando bem, preciso me livrar desse troço. Quer saber? Vou tomar um frontal, né? Ele toma um remédio, não é? Esse quer saber é mais uma expressão. Quer saber? Eu vou fazer tal coisa. Quer saber? Eu vou estudar. Tá? Uma pessoa chega para você e diz assim: ah, é muito difícil passar num concurso, não sei o quê, papapá. Aí você diz: é preciso estudar. Nada é impossível, lógico que não é impossível. É preciso estudar, é ter dedicação. Blá, blá. Quer saber?
Vou estudar agora, deixa a pessoa falando. Quer saber como você fosse tomar uma atitude, né? Então, esse quer saber é uma expressão que a gente usa muito, né? Na informalidade. Eu não vejo aqui, trata-se de um, é utilizada com a finalidade, aí tem, trata-se de uma expressão informal, adequada aos propósitos do texto, à intencionalidade comunicativa, ao objetivo comunicativo. Então, B e C, que você ficaria, talvez, na dúvida. Contém a figura de linguagem hipérbole. Então, vamos logo decidir aqui. É utilizada, não é com essa intencionalidade de convocar, de interagir com o leitor, tá? Com o autor, de convocar o leitor do texto a interagir com o autor. Não. E mesmo assim, se fosse, é letra C. Trata-se de uma expressão informal adequada aos propósitos do texto. Letra C. Certeza. Agora, contém a figura de linguagem hipérbato. Outro dia eu fiz no Instagram sobre hipérbato. Olha mesmo, o que é um hipérbato? Um hipérbato é quando os termos da oração estão na ordem indireta. Vamos ver isso aqui. Olha mesmo. Não é um hipérbato. E veja bem, preciso me livrar desse troço. Quem precisa explicar o que é um hipérbato? Quem precisa? Eu, sujeito oculto, né? Deste verbo aqui. Então, isso aqui está na ordem direta. Aí vem um predicado. Preciso me livrar desse troço, né? Quem se livra de algo, né? Então, desse troço é um objeto direto. Vou colocar na ordem direta. Desse troço, preciso me livrar. Então, veja que o objeto direto está no começo da oração. Então, aqui é um hipérbato. Porque a oração, os termos da oração estão na ordem indireta. Veicula um sentido literal, não é? E sobre a expressão quer saber não é um imperfeito, porque está na ordem direta também, tá? Veicula um sentido literal. Ao questionar o interlocutor sobre o que ele deseja saber a respeito do assunto. Não é um sentido literal. Até porque isso aqui é uma história em quadrinho, não é? Ele não deseja também questionar, ou seja, uma ficção, ele não deseja questionar o interlocutor sobre o que ele deseja saber a respeito do assunto. Também está errado. Letra C, de certeza, de conteúdo concurso. Vamos para a sexta questão. A partir da leitura do texto 2, é correto afirmar que ele apresenta uma personagem que faz um uso saudável do celular. Não é um uso saudável, já que ele não consegue se distanciar do celular. Então, não é saudável. Ele faz uma crítica ao modo equivocado como as pessoas estão cuidando da sua saúde mental, né? O modo equivocado. Veja, ele não consegue
deixar o celular. No final, ele tem que tomar o quê? Um ansiolítico. Então, isso aqui tudo indica que está certo. Vamos ver a letra C. Por meio de uma personagem que cumpre aquilo a que se propõe, já está errado. A personagem não cumpre. Porque, inicialmente, né, ele diz que precisa cuidar da saúde mental, mas ele não deixa o celular de lado, né? Então, está errado. Ele pertence ao gênero história em quadrinhos, voltado ao público infanto-juvenil, geralmente interessado pelo tema abordado no texto. Primeira coisa, há vários erros aqui. Porque não é porque é uma história em quadrinhos que obrigatoriamente tem que ser voltada ao público infanto-juvenil. Não. Pessoas de outras idades, de outra faixa etária, as pessoas consomem também história em quadrinhos. E o tema, né, a questão da saúde mental, não é também um tema só de interesse do público infantil juvenil, tá? Errado. No texto, a linguagem verbal se sobrepõe em importância à linguagem não verbal. Errado. Olhe mesmo. Questão muito fácil, porque esse texto aqui é um texto misto. Ele é formado de linguagem verbal e linguagem não verbal. E ambas as linguagens, elas são importantes. Uma não se sobrepõe à outra, tá? Tanto, elas se intercomplementam, tá? Então, a linguagem não verbal é importante e a linguagem verbal é importante. Isso é um texto também, um texto multimodal, formado de linguagem verbal e não verbal. E toda e qualquer questão que disser que a linguagem verbal ela é mais importante do que a linguagem não verbal e vice-versa, num texto misto, está errado. Beleza? Então, questão bem simples. Então, ele faz uma crítica ao modo equivocado, ou seja, errado, como as pessoas estão cuidando da sua saúde mental. Vamos lá, analise a seguinte manchete. E a gente está bem pertinho de acabar, não é? Então, vamos lá. O verbo fomentar exige complemento com preposição. Olha mesmo, tá aqui, ó. Fomenta. T-R-E-T-O do Tocantins, né? Fomenta a equidade de gênero. Verbo transitivo direto. Fomenta o quê? A equidade de gênero. Isso aqui é o objeto direto, que pede um complemento sem preposição. E o núcleo desse objeto direto, o núcleo, é o quê? Equidade. Então, isso aqui está errado. E você que está fazendo a prova, onde tiver um ó, se você tem certeza da sua resposta, já vai o quê? Eliminando. A locução de gênero, vou colocar aqui outra cor. Esta locução aqui, ó, está apontando para equidade. Tem função de caracterizar o substantivo antecedente, indicando de qual equidade especificamente se trata. É uma locução, o quê? Locução adjetiva. Isso é morfologia. E sintaticamente, de gênero é o quê?
é um adjunto adnominal, função sintática. Então, o 2 está correto. Veja, essa daqui já eliminamos. Esta daqui também, porque não tem um 2. Então, a gente já tem a resposta. Letra D. Mas vamos analisar as demais. Os termos grifados pertencem à mesma classe de palavras. Por e de, realmente, preposição. Então, certo. A expressão na justiça eleitoral tem função adverbial, indica noção de lugar. Fomenta a equidade de gênero, fomenta onde? Você perguntou ao verbo onde, você vai encontrar o quê? Um adjunto adverbial de lugar, certo? O trecho, por meio de programa, indica o modo, como será fomentada. Não, não indica o modo, indica o meio, tá? Errado. Então, letra D. Vamos à 8ª questão. Analise o seguinte período. A oração sublinhada, gosto logo de ler o comando. Ao ser analisada juntamente ao trecho, eu te deixo agir, expressa a ideia de. Vamos lá. Se ages contra. Gente, olha esta frase. É demais. Né? Se ages contra a justiça, eu te deixo e eu te deixo agir, então a injustiça é minha, né? Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então, se ages, há uma possibilidade, uma condição, né? Então não é causa. O se pode indicar causa também, sabe, gente? Mas não é a situação aqui. É uma condição, pois hipotetiza a possibilidade de a injustiça passar a ser responsabilidade também do indivíduo que fala. Então, a injustiça é minha. Essa frase é perfeita para a gente terminar a aula, né? E só poderia ser deste cara aqui, ó. Então, perfeito. Então, letra B. Não é consequência, justificativa e tempo, é condição. E aqui está o gabarito. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. E até a próxima prova, até as próximas dicas. Tchau, tchau.